Bom, meu nome é Jorge Rassi. Eu vou falar um pouco do adenocarcinoma de pulmão hoje. Qual é o cronograma dessa aula e o que eu acho interessante? Adenocarcinomas de pulmão, muitas vezes, tem difícil diagnóstico porque a amostra é limitada. A amostra é limitada porque muitas vezes os espécimes de ressecção cirúrgica, tanto pré quimioterapia, pós-quimioterapia ou imunoterapia, o que seja, estão cada vez mais difíceis, né, de serem representados. Justamente porque o adenocarcinoma de pulmão, que é o carcinoma mais frequente, epidemiologicamente falando, do pulmão, muitas vezes ele é diagnosticado de forma tardia. E por isso implica num prognóstico ruim. Apesar das terapias-alvo terem tido, né, uma evolução fantástica nos últimos anos, principalmente pelo conhecimento da biologia molecular envolvida na carcinogênese do adenocarcinoma de pulmão, mutações do EGFR e do ALK, por exemplo, possibilitaram terapias-alvo muito eficientes, eficazes. Entretanto, o que é difícil no adenocarcinoma de pulmão é que ele é diagnosticado tardiamente, muitas vezes, né? E por ser diagnosticado tardiamente, implica num prognóstico pior. O que isso reflete para nós, patologistas? Reflete que, geralmente, nós recebemos espécimes de biópsia. E as biópsias são difíceis devido à sua limitação da amostra, tá certo? Por terem limitação de amostra, nós, além disso, precisamos ter cuidado no que iremos fazer com o painel de imunistoquímica, justamente porque hoje é muito preconizado o estudo molecular dos adenocarcinomas de pulmão para justamente detecção das terapias-alvo, melhor escolha das terapias-alvo. Então, é, é necessário reservar é, a boa parte do material, que geralmente é diminuto, muito pequenininho, da biópsia guiada por tomografia, ultrassom, o que seja, para que seja feito o teste molecular. Então, nessa aula, nesse estudo, melhor dizendo, nós vamos saber o que é importante solicitar de painel de imunistoquímica diante de uma amostra limitada, e sempre tendo cautela, precaução, pois, sim, o adenocarcinoma é o mais frequente dos carcinomas do pulmão, como visto nos dados epidemiológicos da World Health Organization, que é a OMS, Organização Mundial da Saúde, que eu vou tratar aqui como a sigla WHO, né, que a gente fala WHO, World Health Organization. É o mais prevalente, o adenocarcinoma, de todos os carcinomas de pulmão, o adeno é o mais prevalente, certo? Seguido do carcinoma de células escamosas. E a idade, geralmente acima dos 40 anos de idade. Macroscopicamente, o adenocarcinoma de pulmão, ele é mais frequentemente localizado na periferia, nas periferias, e, por ser na periferia, muitas vezes tem um contato íntimo em estágios PT mais avançados com a pleura. E é difícil, muitas vezes, o diagnóstico diferencial, e temos que ter cuidado com neoplasias malignas da pleura versus adenocarcinoma do pulmão, por ser periférico. Então, precisamos ter esse cuidado. Na imagem radiológica, né, radiologicamente falando, os exames de tomografia, ressonância, mas geralmente tomografia, né, no pulmão. A depender do subtipo histológico, eles têm um padrão diferente. E é o que nós vamos falar também dos subtipos histológicos, como, por exemplo, o subtipo lepídico.
O subtipo lepídico, histologicamente falando, ele é caracterizado pela proliferação em monocamada das células atípicas pelos septos. E ele espraia pelo pulmão, dando aspecto radiológico de vidro fosco, tá certo? E é interessante, porque não forma geralmente massa. E por não formar massa, a biópsia pode ser enviesada. O radiologista intervencionista, o cirurgião torácico, o que seja, tenta biopsiar, muitas vezes não consegue pegar, tá certo? Devido a essa dificuldade. São essas as questões que estão relacionadas ao adenocarcinoma de pulmão. Agora, o que é interessante dizer é revisar os aspectos histológicos do adenocarcinoma de pulmão. Então, esse aqui é o site, né, da WHO, da Organização Mundial da Saúde. Só um momento para ver a apresentação. Aí, certo? Então, quando falamos de adenocarcinoma de pulmão, nós precisamos revisar alguns conceitos interessantes. Em espécimes provenientes de biópsia, nós seremos cautelosos em subdividir o adenocarcinoma de pulmão nas divisões que a Organização Mundial da Saúde traz. Quais são essas divisões? E como elas estão divididas? Primeiramente, estão divididas em relação ao tamanho e ao padrão histopatológico evidenciado. O tamanho da lesão importa, mas para que eu tenha certeza do tamanho da lesão, eu preciso do espécime em sua integridade, sua totalidade. O que não tem num espécime de biópsia. Serei mais claro. Existe, segundo a Organização Mundial da Saúde, a hiperplasia adenomatosa atípica, o adenocarcinoma in situ, o adenocarcinoma minimamente invasivo e o adenocarcinoma propriamente dito, francamente invasivo, propriamente dito. Certo? Isso eu vou mostrar para vocês agora. Essa tabela foi feita por mim, um resumo dos principais caracteres do adenocarcinoma e suas divisões, segundo a Organização Mundial da Saúde. Quando se trata de hiperplasia adenomatosa atípica, e depois eu mostro subtipos para vocês, histológicos, trata-se de uma proliferação exclusivamente lepídica do adenocarcinoma, com tamanho menor que 5 milímetros, certo? Quando eu falo de adenocarcinoma in situ, eu estou dizendo que é adenocarcinoma de pulmão com padrão de disseminação lepídica, por definição lepídica. E aí, quando eu digo padrão de disseminação lepídica, eu estou dizendo que pode ser tanto mucinoso quanto não mucinoso. Antes, nas edições anteriores, apenas eu poderia considerar lepídico ou in situ se fosse não mucinoso, que é o padrão que eu vou mostrar para vocês já já na morfologia. É o mais comum, o não mucinoso in situ. Até porque, muitas vezes, quando eu detecto um padrão mucinoso, ele já é mais de 3 centímetros, bem maior que 3 centímetros, então não caracterizaria in situ. Por quê? Por definição, é imprescindível que o adenocarcinoma in situ seja maior que 5 milímetros
porque ele não seria, então, a hiperplasia adenomatosa atípica, mas ele tem que ser obrigatoriamente menor que 3 centímetros. Obrigatoriamente menor que 3 centímetros. Então, vocês concordam que, para diagnóstico dessa lesão, eu preciso da lesão inteira, da amostragem inteira. Então, tem que ser espécimes de ressecção cirúrgica e não biópsia. Visto que, a partir do momento em que eu tenho uma biópsia com padrão lipídico, ele pode ser tudo. Ele pode ser hiperplasia adenomatosa atípica, ele pode ser adenocarcinoma in situ, ele pode ser minimamente invasivo, eu não estou vendo o restante da lesão. Ele pode ser invasor. E aí eu vou dar algumas dicas de como eu vou soltar isso no laudo. Como que eu falo isso no laudo, na biópsia, se solicita ou não imunistoquímica, né? A maioria, sim, claro, vai solicitar imunistoquímica, mas nós vamos aprender essas nuances. Então, o adenocarcinoma in situ, ele histomorfologicamente, ele tem que ser lipídico. Lembrando que para ser lipídico, não necessariamente é aquela proliferação de células do tipo pneumócitos atípicos, revestindo a extensão dos septos. Ele não necessariamente. Isso é um padrão de disseminação lipídico não mucinoso, que é aquela clássica que todos sabem, eu vou mostrar. Agora, existe o padrão de disseminação lipídico mucinoso, certo? E esse, apesar de ser raro, existe também, e eu preciso ficar atento quanto ao tamanho para classificar como adenocarcinoma in situ ou não. E o adenocarcinoma minimamente, e uma observação, é importante, para ser in situ ele não pode ter invasão angiolinfática e perineural, ele não pode ter STAS, que é a disseminação por vias aéreas, e uma dica que STAS é como se fosse o budding tumoral do adenocarcinoma coloretal, classificado, então, como pequenos agrupamentos de células discoesas além do fronte tumoral. E uma observação de que o STAS, ele não pode ser contabilizado no tamanho final do tumor. Eu corto aquilo, não preciso contar aquilo para classificar o tamanho do tumor no PT, tá? Na classificação TNM-T, certo? Adenocarcinoma minimamente invasivo, ele é aquele que é menor que 3 centímetros também, igual in situ, mas ele tem um componente invasivo. Esse componente invasivo, ele tem que ser menor que 5 milímetros. E o que se define como componente invasivo? Invasivo, ele é definido por qualquer arquitetura que não seja lipídica, e a gente vê os mais comuns, dos não mucinosos, né, adenocarcinomas não mucinosos, o acinar, o papilar, o micropapilar e o sólido, pode ser outros, né, mucinoso também. Então, o adenocarcinoma minimamente invasivo caracterizará por tamanho menor que 3 centímetros e um componente invasor menor ou igual a 5 milímetros. O que é o componente invasor? O que é caracterizado? A definição é qualquer padrão que não seja o lipídico. Então, acinar, micropapilar, papilar, sólido, coloide, fetal, mucinoso, qualquer um desses padrões morfológicos, e ou invasão estromal franca, com desmoplasia, invasão miofibroblástica. Então, essa é a definição. Mas, para ser minimamente invasivo, tem que ter esse componente, o tamanho dele menor que 5 milímetros. Caso não entre nestes critérios, eu chamo de adenocarcinoma invasivo. Então, adenocarcinoma invasivo, francamente invasivo, qual é? É o que tem tamanho maior que 3 centímetros, seja ele qual subtipo for, a maioria deles de padrão lipídico, e ou
um componente invasor maior que 5 milímetros. Certo? A mesma definição. E é importante lembrar que, para ser definido como adenocarcinoma, é necessário três coisas. Uma das três coisas. Vou mostrar. Para que seja definido como adenocarcinoma, é necessário que haja formação de glândulas da neoplasia e ou produção de mucina intracitoplasmática e ou marcação imunistoquímica para pneumócito, TTF1, napsina. Qualquer uma dessas marcações implica que é um adenocarcinoma, certo? Eu posso defini-lo como adenocarcinoma. E mais tarde eu vou explicar como são as nuances das biópsias, né, que a gente vai ver. Mas antes eu quero mostrar para vocês isso. Vocês conseguem ver nessa imagem aqui, que foi tirada, nessa lâmina, né, virtual, que foi tirada da Organização Mundial da Saúde, do site, do livro, né, que existe uma transição entre o que são espaços alveolares, septos alveolares e espaços alveolares com pneumócitos não atípicos aqui, pneumócitos com citoplasma pequeno, os núcleos normocromáticos, sem nucleolos evidentes, com as membranas regulares, e os sacos alveolares bem distendidinhos, bronquíolos terminais e vasos. E aqui vocês conseguem ver que é a neoplasia. Esse é o padrão lepídico não mucinoso do adenocarcinoma pulmonar. Mas aí você fala, mas eu não estou vendo glândula. Ele não deveria formar glândula para eu chamar de adeno? Lembre-se que a presença de mucina intracitoplasmática e ou marcação para pneumócitos classificaria ele como adenocarcinoma também. E é por isso que eu posso chamar isso de adenocarcinoma. Ele só tem um padrão diferente. E esse padrão é o padrão lepídico. Lepídico não mucinoso, certo? Então vocês conseguem ver que ele é caracterizado pela proliferação de células atípicas que vão percorrendo e atapetando ao longo da junção dos septos alveolares. Por vezes, eles podem se juntar e aí formariam um padrão acinar. Mas vocês conseguem ver que são atípicos. E o padrão lepídico não mucinoso, né, que é este aqui, vocês classificariam como um baixo grau, porque eu sei que o lepídico, ele tem um grau histológico, a agressividade é menor, porque ele é mais diferenciado, tá certo? Então, aquele é o padrão lepídico. Então, esses padrões não mucinosos, eles podem sobrepor-se. E o interessante é que no adenocarcinoma de pulmão, o grau histológico não está intimamente relacionado à formação ou não de glândulas, a diferenciação, mas sim os subtipos histológicos. Então, quais são esses subtipos que a gente consegue ver? Os subtipos, eles são o lepídico, o acinar, o papilar, o micropapilar e o sólido. Eles sobrepõem-se. Esse que vocês estão vendo é um padrão acinar, porque tem, obviamente, formação de ácinos, né? Vocês conseguem ver formação de ácinos bem definidos, como se fossem glândulas. É isso. Se ele não for cribriforme, que por definição é um alto grau, né? O acinar entra como moderado, moderadamente diferenciado, junto com o papilar. Este seria o papilar.
A variante papilar. Feixes fibroconjuntivos bem determinados, bem amostrados, com células como se fosse uma feição em hobnail, mas tem o feixe. Ele também seria um grau moderado. Este seria o sólido. O sólido, junto com o micropapilar, caracterizam um alto grau, caso seja mais de 20% do espécime. Aí eu posso chamar de grau 3. São blocos sólidos, bem coesos, lençóis mesmo, de células atípicas. Aí vocês perguntariam, mas quem me garante que isso é um adenocarcinoma? Há possibilidade de vocês realizarem marcadores para mucina intracitoplasmática. E muito provavelmente iria corar ou mucicarmin, PAS com diastase, Aushon Blue. Na dúvida, um marcador para mucina intracitoplasmática vai muito bem aqui e, e é evidenciado. Bem como aqui a marcação para o TTF1. Então, por definição, TTF1 confirma a, a, o subtipo histológico adenocarcinoma pulmonar. Certo? Então, a gente consegue passear nessas variantes e entender que a maioria delas não vêm sozinhas, né? Elas estão acompanhadas umas das outras. Este aqui é um adenocarcinoma predominantemente sólido, mas vocês conseguem ver que existem áreas lepídicas. Existem áreas lepídicas. Essas áreas lepídicas são a minoria. Então, por isso eu não posso chamar de adenocarcinoma predominantemente lepídico, até porque eu tenho áreas sólidas, francamente sólidas. E, por definição, áreas sólidas, mais de 20%, eu classifico como um grau 3. Então, são lençóis bem coesos de células atípicas, de alto grau nuclear, pleomórficas, anisonucleóticas, com o nucleolo evidente, o contorno citoplasmático, perdão, contorno nuclear mal definido e figuras de mitose abundantes. E provavelmente as colorações de mucina, mucicarmin, PAS, que seja, poderíamos ver que cora, né? O que caracteriza que é francamente um adenocarcinoma. Então, vamos a alguns exemplos, somente com padrão lipídico. Nós não classificaremos como in situ, minimamente invasivo ou francamente invasivo. Nós colocaremos adenocarcinoma em produtos de biópsia, tá? Adenocarcinoma com padrão de disseminação lipídica ou de padrão lipídico, perfazendo tantos por cento da amostra, né? Sem invasões, critérios básicos de biópsia. E uma nota de que a diferença entre adenocarcinoma in situ, minimamente invasivo e invasivo, deve ser realizada apenas em eventuais espécimes provenientes de excisão cirúrgica. Então, você se limita nisso. O mesmo vale para outras morfologias, sejam mucinosas ou não mucinosas do adenocarcinoma. Então, em uma biópsia, você vai colocar adenocarcinoma com padrões X, Y, Z, se possível, e é recomendável que a porcentagem entre cada um desses padrões, e uma nota dizendo que a melhor definição, neste caso, né, desses padrões diferentes para minimamente invasivo e invasivo, será feita em eventuais espécimes provenientes de excisão cirúrgica, certo?
Então, vamos a um exemplo. Aqui temos um espécime de biópsia de um homem de 64 anos, tabagista, e eles interrogam o diagnóstico. Então, conseguimos ver, francamente, né, que existe uma neoplasia formadora de glândulas com células pleomórficas atípicas, muitas vezes esboçando um aspecto cribriforme, mas percebam que existe centralmente core fibrovascular, o estroma francamente invadido, né, pelas células. Então, né, eu sei que é um adenocarcinoma, mas o que chama atenção são esses core fibrovascular e áreas de necrose aqui, hemorragia. Então, neste material, o exemplo ficaria adenocarcinoma, deixa eu ver se eu consigo ver algum padrão de disseminação lepídica, talvez aqui, se bem que aqui parece mais estrutura, não, diria talvez lepídico aqui, mas adenocarcinoma de padrão papilar, não é micropapilar, por quê? Porque tem feixe fibrovascular. Aqui um padrão acinar, talvez, então papilar e acinar, perfazendo tantos por cento da amostra, eu diria aqui que em torno de 30, 45, 50% da amostra, né? E que a definição entre adenocarcinoma minimamente invasivo e adenocarcinoma francamente invasivo seria melhor estabelecida em eventuais espécimes provenientes de excisão cirúrgica. Vale a pena realizar imunistoquímica aqui? Vale a pena. E é interessante, é, pois este vai ser a nossa próxima discussão. O que a Organização Mundial da Saúde ela preconiza? Ela preconiza que nós, sempre que possível, vamos relatar o subtipo histológico na biópsia de carcinomas de pulmão. Sempre. Se eu vir um daqueles critérios, eu estou autorizado a chamar de adenocarcinoma de pulmão. Se eu vir formações de pontes entre as células, pérolas córneas, diferenciação queratinizante do citoplasma, eu posso chamar de carcinoma de células escamosas. Agora, é difícil, pois a maioria dessas biópsias trazem o que eles chamam de biópsias restritas. As células têm um componente indiferenciado, ou nós não conseguimos dizer com precisão se é adenocarcinoma ou carcinoma de células escamosas, certo? Então, aqui entra uma nomenclatura que é interessante e que eu gostaria de compartilhar. Quando o padrão morfológico de adenocarcinoma ele não está presente, mas ele é sustentado por imunistoquímica, lê-se PTF1 positivo, a terminologia para biópsias será
carcinoma não pequenas células, favorecendo a adenocarcinoma. Apenas nestes casos em que eu não consigo dizer é adeno, ou nesses casos em que eu digo não é SEC, perdão, é SEC. Eu vou chamar, nestes casos de biópsias restritas, de carcinoma não pequenas células. Isso é importante porque dita o prognóstico. Muito. Porque carcinoma de pequenas células está envolvido com uma linhagem neuroendócrina, que é outra etapa, outro fluxograma de tratamento, de prognóstico e de orientação de conduta clínica e cirúrgica. Então, revisando, em suma, nos casos de biópsia, em que eu não consigo dizer se é adenocarcinoma ou se é SEC, eu vou dizer, isso é um carcinoma de pequenas células? Não é. Então, eu preciso dizer isso. Então, vou nomear como carcinoma não pequenas células. E vou solicitar 2 marcadores de imunistoquímica para guiar o meu diagnóstico. Por ser espécimes muito restritos, inicialmente 2 marcadores valem a pena. O TTF1 e o P40. TTF1, como nós dissemos, marca o adenocarcinoma. Marca adenocarcinoma. E P40, um marcador muito mais sensível e específico para carcinoma de células escamosas. Então, se o padrão morfológico de adenocarcinoma não está presente, mas é sustentado por imunistoquímica, eu vou colocar no laudo da biópsia carcinoma não pequenas células, vírgula, favorecendo adenocarcinoma. E se o padrão morfológico de SEC não está presente, mas é sustentado por imunistoquímica, é a mesma coisa. Carcinoma não pequenas células favorecendo SEC. Mas se a morfologia não está clara para SEC ou para adenocarcinoma, mas a imunistoquímica ela é inconclusiva ou não marca, né? Eu vou colocar carcinoma não pequenas células sem outras especificações. Isso já é suficiente para guiar a conduta do cirurgião do clínico. Tá certo? Então, gostaria de mostrar, aqui vocês conseguem ver nessa tabela que foi retirada de um livro de citologia, né? Mas que é aplicável à imunistoquímica. Qual é a relação que iremos fazer do TTF1 com P40 e favorecer o diagnóstico na biópsia? Se o TTF1 for positivo, então, revisando, seja qual marcação for, uma fraca marcação, mas que seja positivo, e o P40 negativo, vou colocar nestes espécimes, carcinoma não pequenas células, favorecendo adenocarcinoma. Se o TTF1 for positivo e o P40 for também positivo nas mesmas células, isso é importante, também vou favorecer a adenocarcinoma. Por quê? Porque o TTF1 é soberano, ele dita o imunofenótipo de adenocarcinoma, mesmo que o P40 venha positivo. Se o TTF1 negativo e o P40 positivo em mais de 50% das células, carcinoma não pequenas células, favorecendo carcinoma de células escamosas. Se os dois vierem positivos, mas o P40 positivo em células diferentes, distintas, eu posso sugerir possibilidade de adeno escamoso. Agora, se os dois vierem negativos,
ou o TTF1 negativo e o P40 negativo, inferior, positivo, perdão, mas inferior a 50% das células, eu não posso favorecer SEC, carcinoma de células escamosas, vou favorecer carcinoma não pequenas células sem outras especificações. Isso é muito importante para a definição das condutas. Vamos ver aqui. Bom, vamos para outro exemplo. Este é um espécime proveniente de excisão cirúrgica e a gente consegue ver uma lesão bem delimitada, menor que 3 centímetros, na avaliação ela estava menor que 3 centímetros, de células de citologia branda, mas ainda restritas, certo? Aos septos, e com uma produção de material mucinoso compatível com o diagnóstico de adenocarcinoma in situ mucinoso. Entra em todos os critérios. Não é uma biópsia incisional, é excisão, é menor que 3 centímetros e não tem componente invasor, certo? Ou seja, lembrando que componente invasor define-se por morfologias secundárias, acinar, micropapilar, papilar, que seja, ou sinais de invasão mesmo estromal francas, como desmoplasia, invasão miofibroblástica. Então, este é um exemplo de adenocarcinoma mucinoso in situ. E ele é lepídico. Entende por que ele é lepídico? Ele é lepídico porque tem esse padrão de disseminação septal contínua. Não destrói os septos, tá certo? Isso é importante no mucinoso in situ. Ele é lepídico, mas ele é in situ. É estranho, pode parecer estranho, né? Mas ele tem essa caracterização. Este outro exemplo, uma biópsia por agulha, então provavelmente restrita, e a gente consegue ver que no parênquima pulmonar ele está infiltrado por um adenocarcinoma. Eu sei que é adenocarcinoma, pois eu consigo ver formação glandular de células atípicas com o citoplasma eosinófilo bem demarcado, bem delimitado, núcleos atípicos com carioteca irregular e hipercromasia, e formação acinar. Então, tem formação de ácinos. Eu consigo dizer que é um adenocarcinoma. Então, é um adenocarcinoma em pulmão, com padrões acinar, e diria lepídico também, tem um componente lepídico. Não, retiro o que disse, não tem um componente lepídico, mas tem um componente acinar predominante, né? Predominantemente acinar, não vi micropapilar. Colocaria predominantemente acinar mesmo, ocupando 85, 95. E que as melhores definições para um adenocarcinoma minimamente invasivo versus francamente invasivo seria feita melhor estabelecido num espécime proveniente de biópsia de excisão cirúrgica. Nesse caso, acho que não seria necessário colocar essa nota, que poderia deixar confuso o cirurgião. Você me pergunta, mas é francamente invasor? Tem áreas invasoras aqui? É um adenocarcinoma invasor mesmo? Eu não posso dizer isso, por quê? O cirurgião ele pode ter pego aqueles 5 milímetros, né? Apesar de, acho que aqui ser mais que 5 milímetros.
Não, eu não tenho a régua, não tenho como medir, mas suponha que nessa biópsia não tivesse mais que 5 milímetros. Eu não poderia dizer que é francamente invasor mesmo, tá? Então ficaria restrito, adenocarcinoma com padrões tal, tal. Se na biópsia, faz de conta que essa biópsia, então, seja toda ela, sei lá, 2 centímetros, o que eu acho que vai ser. Então, eu sei que esse componente invasor é mais de 2 centímetros. Então, muito provavelmente é o adenocarcinoma invasor, porque eu estou vendo áreas francamente invasoras, né, com desmoplasia estromal, com padrão de diferenciação não lepídica. Então, ele provavelmente seria um adeno invasor mesmo, mas eu não preciso colocar isso na nota. Não preciso especificar. Adenocarcinoma com padrões tal, tal, já está de bom tamanho e não compromete o laudo e não modificaria o laudo, certo? E aqui, outro adenocarcinoma, aqui proveniente de um espécime de ressecção cirúrgica, em que nós conseguimos ver lençóis, né, de células pleomórficas, ligeiramente pleomórficas, de citoplasma abundante, núcleos de carioteca irregular, o nucleolo por vezes evidentes e figuras de mitose evidentes. Mas o que chama atenção aqui é a formação sólida em mais de 20% do espécime e o aspecto cribriforme. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês como que se classifica o adenocarcinoma. Só um momento. Como que classificamos o adenocarcinoma? Este é uh, a classificação utilizada pelo Colégio Americano de Patologia, né, de patologistas americanos, né, perdão, em que é utilizado para não mucinosos. Não mucinosos. Classificação, o grau histológico dos mucinosos, ela é controversa, ela é difícil, mas até o próprio Colégio Americano de Patologistas preconiza a classificação da JCC, em graus de 1 a 4 pela formação glandular, mas é controverso. Literaturas são divergentes. Mas isso à parte, vamos classificar adenocarcinomas não mucinosos do pulmão. Como que classificamos? Grau 1, 2 e 3. E ele é uma classificação diferente dos outros adenocarcinomas que nós temos para estômago, cólon, porque ele verifica a morfologia. E é isso que é interessante. Por isso que nós precisamos conhecer as morfologias dos adenocarcinomas não mucinosos para determinar o grau. Então, grau 1, bem diferenciado, predominantemente lipídico, geralmente ele é 100, grau 1, ele não vai ter componente de alto grau, tá? Mas se tiver, tem que ser menor que 20%, mas é predominantemente lipídico. Mas o que é esse alto grau? Alto grau é definido por padrões sólido, micropapilar cribriforme ou padrão glandular complexo. E esse padrão glandular complexo é definido por glândulas fundidas ou células soltas infiltrativas no estroma desmoplásico. O que é aquele caso? Vou voltar daqui a pouco. Então, grau 1, padrão lepídico, bem diferenciado, com, caso houver padrão de alto grau, ou seja, sólido, micropapilar, padrão glandular complexo ou cribriforme, caso exista, tem que ser menos de 20%. Então, um exemplo, um espécime em que eu tenho 90% de lepídico e 10% de cribriforme, ele é grau 1.
Um grau 2 moderadamente diferenciado, são dois subtipos histológicos que são evidenciados. Ou acinar ou papilar. Não é micropapilar, é o papilar. Acinar ou micro ou papilar predominantes, sozinho, ou as morfologias de alto grau, mas menos de 20%. Igual. Então, exemplo, eu tenho um tumor que ele é 90% acinar ou 90% papilar, mas tem 10% de uma área sólida. Ele é grau 2, porque não chegou a 20% do componente terciário, né, de alto grau. E o grau 3? Qualquer morfologia de alto grau, sólida, micropapilar, cribriforme ou padrão glandular complexo, mais ou igual a 20%. Então, vamos voltar àquele caso nosso e entender o porquê que ele é alto grau. Ele é alto grau porque... Deixa eu só abrir aqui. Esse aqui, não. Ele é alto grau porque só um momento. Achei. Por que que ele é alto grau, então? Ele é alto grau porque o componente predominante dele é sólido e cribriforme, e muito mais de 20%, né? Toda a neoplasia aqui dá mais de 80%. Blocos sólidos, sincícios, lençóis de células coesas com necrose, muitas vezes associada, né? E, padrão sólido. E cribriforme também, veja. Observe que aqui tem glândulas fundidas também, né? Com aspecto cribriforme, muito mais de 20%, então alto grau. Então, em suma, o que eu gostaria de deixar? E a gente pode discutir mais, e quem quiser entrar em contato para a gente discutir. E depois eu vou falar um pouco mais de imunistoquímica do adeno de pulmão. Acho que ficou um pouco faltante nessa exposição, mas eu acho que ficaria maçante. Mas de imunistoquímica, o que eu gostaria de deixar e que é importante correlacionando com os aspectos morfológicos, em suma. Em suma, existem as classificações da RU para adenocarcinoma, hiperplasia, adenomatosa atípica, adenocarcinoma in situ, minimamente invasivo. E adenocarcinoma? Para isso, eu só posso fazer espécimes de excisão cirúrgica. Não posso dar por core biopsy. Core biopsy, o que é importante nós fornecermos? Determinar se aquela biópsia é suficiente para classificar como adenocarcinoma ou carcinoma de células escamosas, né? Excluindo carcinomas, outros neuroendócrinos, tá? Isso não tá dentro dessa. Óbvio, vou ter que analisar a morfologia e, se necessário, solicitar imunistoquímica para determinar se é neuroendócrino, claro. Mas, em espécimes que se determina como restritas, ou seja, que eu não consigo ver se é um adeno ou se é um SEC, neste caso eu chamo a biópsia, eu chamo a lesão de carcinoma, não pequenas células, vírgula, favorecendo
e vou solicitar a imunistoquímica. Inicialmente, TTF1 e P40. TTF1 positivo, P40 negativo, favorecendo adenocarcinoma. TTF1 negativo, P40 positivo em mais de 50%, favorecendo carcinoma de células escamosas. Os dois positivos, TTF1 e P40, vírgula, favorecendo adenocarcinoma. TTF1 e P40, todos negativos. Carcinoma, não pequenas células, sem outras especificações. Tá certo? Eu vou propor a gente discutir em uma outra sessão, a gente falar das diferenças imunistoquímicas de primário versus metastático. Porque daí complica muito, porque existem subtipos, que não são subtipos histológicos, são variantes, esse é o nome correto, segundo o Foundations in Pathology, um livro muito bom, que variantes, que seria, como que eu vou diferenciar um coloide, um adenocarcinoma coloide de pulmão, de uma metástase de pâncreas? Como que eu vou diferenciar um entérico, uma variante entérica de um colo retal? Aí a gente discute em outra sessão. Eu acho que essa sessão de hoje foi mais para nomenclatura da biópsia. Nomenclatura da biópsia. E, óbvio, tudo isso entrando em diagnóstico diferencial das neoplasias neuroendócrinas, tudo isso entrando em diagnóstico diferencial das neoplasias metastáticas. É óbvio que em uma biópsia em que eu vir um carcinoma e seja TTF1 negativo e P40 negativo, eu não posso garantir que seja primário de pulmão. Não, claro que não. Pode ser qualquer metástase de outra coisa. Mas a mensagem que eu queria dar é como dar na biópsia. Eu vou falar, ele é não pequenas células. Ele é carcinoma não pequenas células. Sem outra especificação, porque pode ser tudo. Eu poderia pedir um painel imunistoquímico para detectar qual é? Posso, mas é muito grande e as biópsias são muito pequenas. O painel é extenso, vai desgastar. Às vezes pode comprometer o painel, o painel genômico, que teria muito mais importância, né? Em determinados casos. Claro, eu sei que determinar a etiologia, o sítio primário, perdão, é muito importante, né? Mas biópsia de pulmão é um jogo. O adenocarcinoma de pulmão é um jogo. É difícil, né, manusear, é difícil dizer. Então, eu preciso dar a nomenclatura certa, correta, precisa. E muitas vezes, não pequenas células, vírgula, sem outra especificação, é muito mais importante do que você dar o sítio primário naquele caso, né? E para o cirurgião ou para o clínico, vai ser suficiente. Vai ser suficiente. E por isso essa nomenclatura ela é interessante e ela é importante. Então, eu vou encerrar e a gente discute depois outras nomenclaturas e imunistoquímica voltada para o diagnóstico diferencial de primário, de metastático, e a gente volta.